我哋現在繼續開會。 Vamos continuar a nossa reunião de hoje. Faça favor, senhor deputado Lamfadiam, que pertence ao quarto grupo, agrupamento. Obrigado, senhor presidente. Senhor chefe executivo, a minha questão tem a ver com a reforma da administração pública. A predominância do poder executivo é um princípio importante do sistema político da lei básica da RAIEM, constituindo uma garantia institucional para a aplicação integral e fiel do princípio um país, dois sistemas. A implementação deste princípio é um requisito indispensável para salvaguardar a ordem constitucional da RAIEM, assegurar que Macau seja governado pelas suas gentes com elevada autonomia, alcançar uma governação eficiente com base na realidade local. No final do ano passado, o presidente Xi Jinping, ao receber a visita anual do trabalho do chefe executivo, formulou a exigência clara de manter e aperfeiçoar a predominância do poder executivo, sendo o seu cumprimento uma das principais tarefas do governo RAIEM para este ano. Recentemente, também vi que na reunião de 18 de março, para preparar o terceiro plano quinquenal, todos os responsáveis governamentais estiveram presentes. O chefe executivo convocou ainda o presidente da Assembleia Legislativa, o presidente do Tribunal de Última Instância e o procurador-geral para juntos planearem o futuro de Macau. Esta medida mostra que o governo está a realizar este trabalho importante com uma atitude prática. Para manter e melhorar a predominância do poder executivo, o ponto principal é que o chefe executivo e o governo de Macau assumam a responsabilidade de verdadeiros responsáveis máximos pela governação da RAIEM. Senhor chefe executivo, como é que o governo de Macau, através do aperfeiçoamento contínuo dos mecanismos institucionais, vai consolidar e reforçar a posição central e dirigente do chefe executivo na estrutura do poder da RAIEM? Obrigado. Deputado Liang Xunyu, obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo chefe executivo. O meu tema tem a ver com reforma da administração pública, como optimizar a garantia do funcionário público e reforçar a solidariedade humana. Segundo o chefe executivo, no texto de consulta do terceiro plano quinquenal é destacada a necessidade de aprofundar a reforma da administração pública. Concordo com que a reforma é essencial para melhorar a eficiência governativa, erradicar o comportamento negativo e construir um governo orientado para o serviço público íntegro, eficiente e moderno. No processo de reforma, também me preocupo com a pressão sobre o funcionário público, especialmente o impacto causado pela reestruturação da função de serviço e o regime de controle efetivo. Para promover uma administração mais eficiente, é necessário compreender a pressão laboral e atender a capacidade de adaptação do funcionário público, proporcionando canais de comunicação adequados, formação medida de transição e apoio humano para criar um ambiente de trabalho amigável e centrado nas pessoas, estabelecendo assim o moral do funcionário público. Por outro lado, o âmbito da discussão da Comissão de Avaliação da Remuneração incide apenas sobre a atualização das remunerações. Portanto, sugiro o alargamento das suas funções para além desta. Devem ser discutidos outros temas, como o subsídio de regalia, para aperfeiçoar a regalia a benefício dos funcionários. Senhor executivo, no processo da reforma da administração pública, como é que vai prestar apoio e dar carinho ao funcionário público, optimizando o regime da regalia, ponderando sobre a reforma da comissão para melhorar a garantia dos funcionários públicos, promover o desenvolvimento da carreira profissional e levar a moral do funcionário público e aumentar o seu entusiasmo pelo serviço e o seu sentimento de felicidade. Obrigado. Senhor deputado Wong Kah-lun, obrigado, senhor presidente, senhor chefe executivo. A segurança nacional é a pedra angular da estabilidade social duradoura e premissa para a população poder viver feliz e trabalhar com alegria. Sem segurança, o desenvolvimento perde o seu alicerce. Sem estabilidade, a prosperidade não pode ser sustentada e o desenvolvimento socioeconômico torna-se uma mera ilusão. Em particular, no contexto atual de crescente instabilidade internacional, com riscos geopolíticos e desafios globais interligados, os fatores de incerteza e instabilidade acentuaram-se significativamente neste cenário. Então, concordo com o documento de consulta do terceiro plano quinquenal e notei que uma das principais tarefas incluídas no capítulo dedicado à salvaguarda da segurança nacional e da estabilidade social é promover a elaboração do Plano Geral para a Educação sobre a Segurança Nacional na RAIEM. Esta iniciativa constitui um instrumento essencial para melhorar a salvaguarda da segurança nacional e da estabilidade social. Para ajudar, então, todos os setores da sociedade a compreenderem melhor o planeamento estratégico do governo, alcançar a coesão e o consenso e promover em conjunto o avanço simultâneo da segurança e do desenvolvimento,
Gostaria de saber sobre o seguinte: quais são os principais conteúdos e direções centrais previstos nesse Plano Geral para a Educação sobre a Segurança Nacional? Obrigado. A favor, Sr. Executivo. Obrigado às questões dos deputados. O deputado Lam esteve preocupado, falou sobre a predominância do Poder Executivo. O deputado Leão falou-se sobre a reforma da administração pública, nomeadamente está-nos a dar apoio, bem como ampliar a Comissão de Avaliação de Remunerações, nomeadamente melhorar as regalias aos trabalhadores da função pública. É isso, não é? O deputado Juan Carlos está preocupado com a segurança nacional, sobre a predominância do Poder Executivo desde a transição de Macau. Este ano já se faz 27 anos, eu sou parte dela, também fui anteriormente presidente do Tribunal de Última Instância e, portanto, o princípio um país, dois sistemas, nós implementamos a predominância do Poder Executivo, construindo e melhorando a predominância do Poder Executivo através do chefe executivo. E, na prática, isso também reflete a liderança do governo da RAM e isto é benéfico para toda a eficiência do governo RAM e eficácia. E consegue-se promover a estabilidade social, o desenvolvimento econômico. Portanto, isso é a prática dos últimos 27 anos. E eu creio que todos conseguem ver tudo isso. E, portanto, como melhorar a predominância do poder executivo, o governo vai continuar a acumular as suas experiências, reforçar respectivos trabalhos. Primeiro é construir um diálogo melhor entre o Poder Executivo e o Legislativo. A reforma da administração pública e o diálogo com a Assembleia, esse trabalho há que ser feito de forma dinâmica e elevar a sua qualidade. E governar Macau é primado da lei. Temos que utilizar melhor todos os mecanismos, tendo em conta a liderança do chefe executivo e elevar a gestão do governo e depois fiscalizar todo o governo, para que todos os trabalhadores da função pública possam trabalhar de forma firme para que possamos consolidar e atingir os objetivos políticos. E, para além disso, desenvolver a nossa economia para o bem-estar da população, através do trabalho interserviços, disponibilizar melhores serviços aos nossos cidadãos. E em relação à reforma da administração pública, como é que vamos melhorar as regalias dos nossos trabalhadores? Há pouco eu já referi, durante a reforma da administração pública, de facto, vai levar com que alguns postos da administração pública haja alterações. Há alguns que estão a trabalhar num serviço público, vai ter que passar para outro serviço público. Por exemplo, IAM tinha 179 trabalhadores, alguns trabalhadores passaram da tutela da administração pública para o secretário para as obras públicas e transportes. Portanto, há uma alteração praticamente muito grande no âmbito do seu trabalho e, portanto, os nossos dirigentes e dos principais cargos do governo, todos eles entendem
a pressão dos nossos trabalhadores. Muitas das vezes os diretores também enfrentam grande pressão, porque estavam a trabalhar numa direção, por exemplo, direção de serviços de cartografia e cadastro, passou ou há uma fusão para a direção de serviços de construção urbana. Portanto, também há uma grande pressão do diretor. Agora, direção de serviços e obras públicas também receberam muitos trabalhadores do IAM, porque houve um aumento de mais um departamento e, portanto, a reforma da administração pública não é para eliminar as subunidades, mas sim melhorar a nossa eficácia. E, portanto, todos os dirigentes estão preocupados com este trabalho e dão muita importância a esse trabalho. Temos dado muita atenção aos nossos trabalhadores. Obrigado. O modelo de trabalho, né? Os serviços públicos recorrem a sessões de esclarecimento e a comunicação com os trabalhadores para que estes conheçam depois, quer dizer, a situação, a nova situação funcional após a reestruturação. Acho que no ano passado, nos debates sobre a SLAC, temos dois princípios. Primeiro, nós não podemos despedir trabalhadores. Segundo, não podemos reduzir as condições salariais dos trabalhadores. E, portanto, temos esses dois princípios para, então, unir os esforços enfrentando os desafios resultantes da reforma da administração pública. Portanto, com esses esclarecimentos, explicação sobre as exigências dos novos postos de trabalho, naturalmente há essa diferença. Mas temos que ficar claro, não é? Temos que apoiar os trabalhadores em causa para que eles consigam entrar no novo posto de trabalho sem sobressaltos. Portanto, é uma alteração que é inevitável, né, durante esse processo. E, portanto, ao longo dos prazos, o governo da RAE tem dado medidas de apoio aos trabalhadores. Portanto, para os trabalhadores da camada base, nós acho que a Assembleia Legislativa também está muito ciente disto, porque para os familiares dos trabalhadores da função pública, temos subsídios para as residências para idosos e também temos subsídios mensais de 220 índice de tabela indiciária. E, portanto, temos esse subsídio até maio de 2016. 1.356 trabalhadores recebem esse subsídio para os seus familiares. Acho que esse subsídio é de 220 índice pontos indiciários. E mais, ainda temos realizados exames físicos regulares e sessões de esclarecimentos para promover a saúde física e mental dos trabalhadores da função pública. Neste ano, 52 trabalhadores receberam 114 sessões de consulta para, então, a sua saúde psicológica. E foram também organizados exames físicos para os trabalhadores da função pública e 149 atividades para, então, os pais e filhos, e, portanto, contando com mais de 3.000 participantes. E, portanto, são essas medidas e ações que efetuamos neste âmbito. O governo da RAE tem avaliado a situação das carreiras, sobretudo de carreiras profissionais da função pública, em conjugação com o regime de transferência e com o objetivo de dar respostas às necessidades da sociedade. Quanto à questão do Sr. Deputado Leão, será que é possível ponderar uma reforma da Comissão de Avaliação das Remunerações? Por enquanto, eu já fiz uma pesquisa, a Comissão tem a sua composição e competências
Quer dizer, a finalidade é muito simples, que é o seguinte: prestar pareceres, sugestões científicos sobre as regulações da função pública e os subsídios e regalias dos trabalhadores da função pública. Se nós seguimos a nossa legislação da função pública, esta matéria não integra as remunerações. Portanto, estamos a ponderar a não inclusão desta matéria nas competências da Comissão de Avaliação das Remunerações. Portanto, vamos então seguir a respectiva legislação em vigor. Portanto, continuar a atribuir o papel de consulta, né, a esta comissão. E em relação ao Plano Geral para a Educação sobre a Segurança Nacional, o Governo da RAEM estuda a definição do Plano Geral para a Segurança sobre a Segurança Nacional 2027 a 2032. Desenvolvendo os trabalhos de forma ordenada para a educação sobre a segurança nacional, com vista à cobertura plena da sociedade desta ação de educação. E, por exemplo, efetuamos as exposições e também a formação e educação sobre a segurança nacional junto das escolas, dos estudantes e junto a toda a sociedade. Muito obrigado, Sr. Chefe Executivo. A seguir, vou passar a palavra aos deputados que acompanham o quinto bloco. O deputado Hawking Lon. Obrigado, excelentíssimo Sr. Chefe Executivo. Com a entrada em vigor da Lei do Fundo de Investimento e a criação da Sociedade de Investimento de Gestão de Macau Limitada, o trabalho relativo ao Fundo de Organização Governamental passaram da fase de preparação para a fase de concretização. Isto não só diz respeito à construção de um sistema financeiro moderno, mas está também ligado à diversificação adequada da economia de Macau. Portanto, tem um significado relevante. Estou atento à forma como assegurar que o capital externo e a experiência produção de gestão se articulem com o Fundo de Orientação Governamental para formar um ciclo político fechado. Mas o setor industrial, comercial e financeiro local também dá elevada atenção à questão de saber como, no âmbito da sinergia regional e da divisão de tarefa na cadeia industrial, se consegue melhor demonstrar o valor de Macau para que seja melhor aproveitada a sua vantagem única na cooperação industrial regional. Após a entrada em funcionamento efetivo do Fundo de Orientação Governamental, o mais importante é saber como aproveitar o recurso da ranking da Grande Bahia. O governo vai, através da Sociedade de Investimento e Gestão de Macau Limitada e do Fundo de Orientação Governamental, promover a diversificação adequada e a optimização industrial de Macau para empresas e instituições de ensino superior podem participar em todas as cadeias de projetos. Senhor Executivo, poderá esclarecer melhor o rumo geral do desenvolvimento do Fundo de Orientação Governamental para a sociedade conhecer melhor o plano do governo. Obrigado. Senhor Deputado Wang Rupio. Obrigado, Senhor Presidente. Senhor Chefe Executivo, o Governo tem vindo a promover a diversificação adequada da economia e apoiar a economia comunitária e as PMEs. Segundo os respectivos dados, no primeiro trimestre deste ano, o número de turistas subiu 13,7% em termos anuais e o volume total de passageiros nos diversos postos então ultrapassou os 100 milhões e um registro alcançado 14 dias mais cedo do que do ano passado, o que indica um crescimento contínuo do número de turistas. E no setor de venda a retalho, as vendas também cresceram 23% em termos anuais. E as iniciativas do governo, como a realização de grandes eventos e programas de incentivo ao consumo, começaram a dar frutos, o que merece o nosso reconhecimento. E, além disso, o programa de autocarro de turismo lazer explorar o encanto dos bairros, coordenado pelas 6 empresas integradas, já entrou plenamente em funcionamento. Mas mantém-se um cenário de desequilíbrio. Enquanto se registra um aumento contínuo em termos de consumo de alto nível dos negócios nas zonas turísticas, o ambiente dos negócios para as PMEs dos bairros comunitários mantém-se difícil.
Por exemplo, nas zonas turísticas que beneficiam do aumento de turistas, com uma taxa de ocupação quase total nas lojas principais, já nos bairros comunitários há uma situação de muitas lojas pouco arrendatárias e a pressão sobre a vaga de encerramento existe. Sr. Chefe Executivo, o número de turistas está sempre a bater recorde, mas mantém-se uma vaga de encerramentos pelas PMEs localizadas nos bairros comunitários. Face a essa contradição estrutural, que políticas concretas vai o governo implementar para assegurar o desenvolvimento equilibrado entre as zonas turísticas e os bairros comunitários? Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, Excelentíssimo Sr. Executivo. O meu tema é melhorar a infraestrutura pública digital para impulsionar a transformação inteligente da indústria. A IA é uma força motriz na revolução tecnológica, impulsionando o rápido crescimento do PIB. Mais de 50 países já definiram IA com um nível de estratégia nacional. Por questão de segurança, o país promover a autonomia, controle da indústria IA. A capacidade digital é um elemento essencial para o desenvolvimento da IA. Em muitas regiões do interior da China, o governo local tem construído centros urbanos digitais de IA como infraestrutura para melhorar o ambiente empresarial. O governo de Hong Kong já construiu um centro digital com capacidade de 5.000 p. Lançou plano de subsídio para incentivar o setor privado a utilizar o recurso digital do centro de supercomputação de transporte plano para expandir esses centros. A IA pode tornar-se numa locomotiva para a modernização industrial e transformação econômica em Macau. O relatório da LAC propõe a expansão do centro de computação em nuvem e a construção de uma plataforma inteligente exclusiva para o governo. Mas para os operadores locais, a criação própria da infraestrutura, a computação continua a enfrentar obstáculos. Assim sendo, para que o diverso setor de Macau possa aproveitar a oportunidade proveniente da IA, promover a transformação digital da indústria e explorar novos cenários de aplicação ou uso, é necessário que o governo assuma um papel de liderança na criação de uma plataforma pública digital. Senhor Executivo, vai o governo avançar com a construção de uma plataforma pública digital voltada para a empresa e para a sociedade, reduzir o custo e a barreira de acesso, eliminando, estimulando a inovação e promovendo o desenvolvimento e diversificado da economia local. Obrigado. Senhor Deputado Koh Wan Sen. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo, Srs. membros do Governo, caros colegas, muito boa tarde. A minha questão tem a ver com a construção de 4 projetos de indústrias principais. Os 4 projetos de indústrias principais são elementos essenciais para o atual governo da RAEM funcionar o desenvolvimento e diversificação adequada da economia, refletindo a firme determinação do governo em planear o futuro e promover a diversificação. Construção e ranking da cidade universitária de educação internacional de Macau, da Zona Internacional de Turismo e Cultura Integrados de Macau, do Parque Industrial de Investigação e Desenvolvimento das Ciências e Tecnologia, bem como a expansão do aeroporto internacional e o seu terminal de mercadorias, enquanto 4 projetos têm suscitado grande atenção por parte de todos os setores e da população em geral. Assim sendo, Sr. Chefe Executivo, quais são os efeitos concretos desses 4 projetos no que respeita ao desenvolvimento e diversificação adequada da economia de Macau e à concentração de quadros qualificados e ao desenvolvimento integrado entre Macau e Anqing? Obrigado. Deputado Legoyan, obrigado, Sr. Presidente, Excelentíssimo Sr. Executivo, membro do Governo, boa tarde a todos. O meu tema é promover o desenvolvimento da PME de Macau. O país está a iniciar uma nova jornada no âmbito do 15º Plano Quinquenal e o governo estará com o seu espírito em empenhar-se na reforma e assumir a responsabilidade através do 4 grandes projetos. Conseguiu consolidar o alicerce do desenvolvimento diversificado da economia. Sob a orientação do relator da LA, o governo está a aprofundar a reforma de simplificar, descentralizar e optimizar. No entanto, face à transformação digital e à integração Macau e Anqing, a MECOP e a PME também estão preocupadas com como impulsionar a sua reconversão e articulação para que a economia real local se torne mais dinâmica e forte. Assim, gostaria de perguntar ao Executivo, nesta nova fase de implementação do terceiro plano quinquenal, o governo vai definir caminho claro para promover a maximização dos dividendos do 4 grandes projetos, orientando-se a MECO e PME de Macau para sua reconversão e valorização até através da expansão conjunta do mercado no exterior, explorar o mercado do país de língua portuguesa.
A palavra do Sr. Chefe Executivo. Obrigado pelas questões dos senhores deputados. O deputado Kevin Hall debruçou-se sobre o Fundo de Orientação, ouviu sobre a economia comunitária, e o Sr. Kai falou sobre a capacidade computacional, e com Onsen e Li Kui Yan falaram sobre os 4 empreendimentos-chave e sobre o efeito para a reconversão das PMEs de Macau. A diversificação econômica de Macau é uma missão de grande importância do governo e também é a linha orientadora e mestra do nosso trabalho. Nós estamos empenhados em cultivar novas empresas com grandes potencialidades que englobam, sobretudo, as 4 indústrias-chave e com o auxílio do Fundo de Orientação, promover um desenvolvimento inovador e com novos marcos de desenvolvimento. Em relação ao Fundo de Orientação, é um expediente que nós utilizamos para suportar o nosso desenvolvimento estratégico e o governo tem uma conceptualização clara e um plano de trabalho bem claro sobre isso. Nós não pretendemos alcançar retornos avultados de início. E segundo, também nós vamos utilizar fundos e subfundos e diferentes carteiras de investimento para promover o apoio às empresas, orientando as empresas para se apostarem nas grandes indústrias. E também queremos utilizar esse fundo para promover a reconversão das empresas, do nosso tecido empresarial, em articulação com a nossa política de uma base. E também utilizamos o Fundo de Orientação e fundos e subfundos para financiar a reconversão dos resultados da investigação e também para o aumento do valor acrescentado das indústrias e também promover um maior envolvimento das empresas. As empresas que forem convidadas para se estabelecerem vão ter que ter sede em Macau e também através dos fundos e do fundo próprio de orientação e os seus gestores vão ter o seu desempenho indexado para a definição e fixação das suas recompensas e também a remuneração. E temos também ter regulamentos administrativos e diplomas complementares de apoio para esse fim. O governo estava muito atento à situação das pequenas e médias empresas e tem vindo a lançar muitos programas de apoio para dinamizar o comércio a nível comunitário e também para canalizar os fluxos de visitantes e de pessoas para as zonas comunitárias, incentivando e dinamizando a economia a nível local. Em abril, nós tivemos uma outra ronda de grande prémio para consumo e o programa contribuiu para 970 milhões de patacas. E também temos desenvolvido também outras iniciativas como feiras noturnas junto ao Templo de Hong Kong e outros locais, no sentido de promover continuamente a economia comunitária nos diversos pontos turísticos. Também nós temos vindo a lançar iniciativas para promover a economia nas suas redondezas e mediações e também
promover, através de vídeos promocionais, os diversos atrativos e roteiros de visitas e também de gastronomia. Também colaboramos com as concessionárias do jogo e de turismo e lazer, tendo isso traduzido na criação de autocarros de lazer que fazem paragem em diversos pontos da cidade a fim de levar os fluxos de visitantes para as zonas comunitárias. Esta iniciativa já foi lançada há 2 meses e parece que na semana passada já foi optimizada, no sentido de haver percursos bidirecionais nos 2 sentidos, não só num sentido, as rotas desses autocarros. E também trabalhamos no sentido da descentralização dos recursos a nível comunitário, promovendo a gastronomia e o turismo marítimo, a fim de promover com maior eficácia o desvio dos visitantes para as zonas comunitárias, promovendo o consumo nessas zonas. Em relação à indústria de convenções e exposições, em junho nós também tivemos uma mostra sobre infraestruturas e nós congregamos nessa mostra as empresas conceituadas e também de renome para apresentarem as suas iniciativas e também durante esse período também nós organizamos visitas e também outros programas que têm em vista promover e impulsionar a economia comunitária. Também realizamos trabalhos de embelezamento da cidade para dotar as zonas urbanas de uma melhor fisionomia, atraindo mais visitantes e também construir ou criar as zonas de maior atratividade. Em relação ao desenvolvimento de plataformas de inteligência artificial com maior capacidade computacional, o governo tem vindo a trabalhar com empenho nessa área para que sejam criadas infraestruturas públicas para esse fim e no desenvolvimento da zona do Parque Industrial de Investigação e Desenvolvimento de Ciências e Tecnologias de Macau, já temos terrenos reservados para a criação de centros de grande capacidade computacional virada para o desenvolvimento da inteligência artificial. Esses centros têm a necessária capacidade para suportar as iniciativas de grande exigência em termos de capacidade computacional. E quanto às indústrias, e também nós colaboramos com Portugal, com Cantão, do interior da China, e também colaboramos com diversas entidades para a criação de laboratórios. E tanto que em março de 2025 já foi inaugurado também em Lisboa um laboratório para essa finalidade. Também em relação ao serviço de prestação de serviço ao consumidor, também nós temos plataformas quanto à formação na área de capacidade computacional. Nós também temos parcerias com o interior da China para a formação de recursos humanos e também para os agentes de inteligência artificial nas áreas de computação. E o governo também vai apostar com a determinação e empenho no desenvolvimento de recursos humanos, acelerando o desenvolvimento de infraestruturas
de inteligência artificial em apoio ao desenvolvimento das indústrias-chave. Em relação às 4 indústrias-chave, tenho a dizer o seguinte: o governo tem vindo a prosseguir de forma ordenada as indústrias-chave para prestar o apoio à diversificação econômica de Macau com maior eficácia e com resultados mais visíveis. E nesse âmbito, com a prossecução dos trabalhos das 4 indústrias, nós vamos apostar no desenvolvimento de espaços de investigação e desenvolvimento com financiamento e também prestar um apoio e de suporte para a diversificação econômica e também para o aprofundamento de desenvolvimento em conjunto com Hanshin. O governo vai fazer das 4 indústrias-chave um expediente para promover a recuperação das pequenas e médias empresas. O Parque Industrial de Investigação e Desenvolvimento de Ciências e Tecnologias tem como finalidade a criação de uma base de investigação e desenvolvimento e, assim, conjugar as diversas vertentes, como seja o desenvolvimento de iniciativas de ciência e tecnologia. E este Parque Industrial também vai promover e adotar medidas mais facilitadoras para o estabelecimento das empresas e para agilizar todo o procedimento das empresas no seu desenvolvimento e nas suas atividades, promovendo assim a atividade dessas empresas e também a reconversão, facultando um terreno fértil para a expansão das empresas. É que nós, no nosso tecido empresarial, muitas empresas são de reduzida dimensão e por isso encontram neste projeto uma forma para reforçar a sua envergadura. Em relação ao parque científico, nós queremos também assim atrair mais investidores. Sobre a Zona Internacional de Turismo e Cultura integrados na Macau, é uma iniciativa para diversificar a oferta turística e cultural de Macau e reforçar ainda mais a nossa oferta e também para a nossa interligação com os países de língua portuguesa e espanhola, aprofundando o intercâmbio e a interação com o exterior, dando aso ao desenvolvimento do papel de Macau como o centro de confluência de diversas culturas e indústrias. A cidade universitária é outro projeto. Através desse projeto, nós queremos prestar um serviço e um apoio mais eficaz e eficiente ao desenvolvimento nacional. Também, com esse projeto, queremos intensificar o desenvolvimento de ciência e tecnologia e também a formação de recursos humanos e de talentos, promovendo uma maior interação entre Macau e a zona aprofundada de Hanshin. Esse paradigma de funcionamento ou de colaboração através da zona de cooperação aprofundada permite às empresas expandirem-se para além das fronteiras de Macau. E a Universidade de Macau também vai se estabelecer, cidade universitária, e vão também ter uma função a desempenhar. E no futuro também prevemos no desenvolvimento desse projeto empresas locais para a sua construção. E em relação às empresas que vão estar integradas
esse projeto, eles vão poder beneficiar de uma melhoria da sua capacidade e também queremos adoptar um modelo de navegação no mesmo barco com todos em conjunto. E durante a minha visita, o meu périplo na Europa, nós integramos na nossa comitiva diversos representantes de diferentes setores, do setor de Big Health e também de outras áreas, dessas 4 indústrias, sabe? E também há que registrar uma parceria entre as pequenas e médias empresas na área de medicina tradicional chinesa, local de Macau, e com os países de língua portuguesa, nomeadamente, ultimamente foi feita uma parceria com Portugal. E através desse intercâmbio e interação, queremos beneficiar as PMEs de Macau para, em conjunto, podemos embarcar em conjunto nessa navegação em conjunto. E, assim, dotar essas pequenas e médias empresas de maior capacidade no mantimento do serviço que é prestado por essas empresas, ampliando o leque de serviços. Através do fundo, nós vamos pensar em formas de prestar um apoio mais direcionado a essas empresas e o princípio que nós adotamos é promover o aumento da capacidade e da competitividade dessas empresas, criando um ambiente de negócio propício ao seu desenvolvimento e expansão, prestando apoios de financiamento naquilo que for necessário. Esses quantos projetos são projetos que nós contamos com a participação das pequenas e médias empresas locais. 現在我哋請 Obrigado, Sr. Efetivo. Agora vou dar a palavra aos deputados de 6º grupo. Deputado Matissei. Presidente, Sr. Chefe Executivo, à medida que o processo de integração entre Macau e Hanjin avança cada vez mais, o desporto assume uma ponte importante para promover a aproximação entre as populações e a integração social entre as duas regiões. Portanto, é crucial a facilidade de circulação transfronteiriça. O Projeto Geral da Construção da Zona de Cooperação exige a criação de um novo sistema de abertura de alto nível integrado com Macau, continuando a facilitar as travessias fronteiriças para garantir a entrada e saída altamente facilitada de pessoas. Durante os últimos Jogos Nacionais, as provas de ciclismo, bem como a Maratona Hong Kong-Shenzhen, constituíram exemplos bem-sucedidos na organização de travessias fronteiriças em grandes eventos desportivos deste género. O intercâmbio desportivo é o melhor caminho para aprofundar a ligação emocional entre Macau e Hanjin. A Maratona de Hanjin atraiu anualmente um grande número de participantes de todo o mundo, incluindo os de Macau e Hong Kong, tornando-se já uma prática viva que evidencia a colaboração e o desenvolvimento integrado entre Macau e Hanjin. Para promover a integração das atividades desportivas entre as duas regiões e inovar o modelo de passagem fronteiriça para eventos desportivos, então o Sr. Chefe Executivo vai tomar como referência as experiências nas competições de jogos nacionais, a facilidade e o funcionamento das passagens transfronteiriças e estudar a criação de canais desportivos com vista a promover o modelo de uma competição em dois locais. Vai reforçar ainda a interação entre os desportos de Macau e Hanjin para que o intercâmbio desportivo possa servir melhor ao desenvolvimento integrado de Macau e Hanjin na construção da Grande Bahia. Obrigado. 楊安 Deputada Wang Kei. Obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Executivo, membros do Governo, boa tarde a todos. O Instituto do Desporto da Província do Guangdong lançou a Liga Guangdong BA e Guangdong Super através do torneio Mais Carnaval e do passaporte de consumo de reconhecimento mútuo intercidade entre outra modalidade inovadora, conseguiu transformar o evento desportivo em grandes motores de atração de pessoas. Muitos fãs de basquetebol e futebol estão ansiosos por ver no próximo ano a presença da equipe de Macau
participar nestes campeonatos e, através do desporto como ponte, proceder a um intercâmbio e interação aprofundada com a cidade de Grande Bahia. Senhor Executivo, neste momento crucial de construção Macau como cidade desportiva, como o governo vai aproveitar a integração profunda da Grande Bahia e o intercâmbio desportivo tradicional da Taça contra o Macau para apoiar a participação da equipa de Macau na Liga da Grande Bahia, criando ligas interregionais com o contributo de marca e, através da política de apoio, criar uma combinação profunda entre a competição desportiva e a economia de bilhetes para o evento desportivo não se limitarem ao interior dos pavilhões desportivos, transformando-se numa nova dinâmica para impulsionar o aumento da diversificação adequada da economia de Macau, o mais 4. Desenvolvendo um papel de Macau como ponto cultural e permitindo que o evento desportivo se torne numa nova miniatura, demonstrando a interação entre a imagem de Macau e a visita cultural e turística. Muito obrigada. Song Beikei. Até a próxima, deputada Song Beikei. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Face às rápidas mudanças a nível mundial, o Governo, com espírito de liderança, tem vindo a atuar de forma ativa, tomando a premissa a reforma e a elevação da eficiência administrativa, acelerando a simplificação e descentralização de poderes. O Governo tem reforçado o sentido de responsabilidade e consciência dos funcionários públicos, fazendo com que Macau continue a manter a estabilidade socioeconômica dentro das mudanças mundiais. Com o forte apoio do país, as vantagens de Macau têm vindo a ser cada vez mais notórias e o papel de plataformas melhorado, abrindo uma nova página para o seu desenvolvimento. O governo tem se empenhado no desenvolvimento integrado da educação, ciência e tecnologia de talentos, promovendo a construção da cidade universitária de educação internacional em Hanchin, tendo dado início à realização de cursos de extensão no campus transitório. Em agosto deste ano, o primeiro grupo de estudantes da UMA vai deslocar-se ao novo campus, tal como disse o Sr. Chefe Executivo, em Hanchin, vai frequentar cursos e mais tudo se fará para criar um local internacional onde se encontrem talentos de alta qualidade. Face à mudança da estrutura demográfica mundial e ao desenvolvimento complexo da conjuntura internacional, Macau deve desenvolver o seu papel de dupla circulação do interior para o exterior e vice-versa, e promover o desenvolvimento de talentos em dois rumos, assim o desenvolvimento do ensino superior de Macau não só deve alcançar um estatuto mais alto, como também deve conferir forte vitalidade ao desenvolvimento orientado pelo mercado e servir ao desenvolvimento nacional. Sr. Chefe Executivo, qual é a sua opinião sobre o desenvolvimento mercantil das instituições de ensino superior de Macau? Segundo as experiências de desenvolvimento dos países estrangeiros, as instituições privadas de ensino superior são cruciais para o desenvolvimento do mercado. Portanto, vai ponderar apoiar as referidas instituições a estenderem as suas atividades de ensino em Hanchin, nomeadamente quando existem vários edifícios desocupados em Hanchin, com vista a promover o desenvolvimento de ensino superior e criar novos cartões de visita para os estudantes que estudam em Macau. Vai ponderar a possibilidade de permitir que aquelas instituições possam utilizar edifícios comerciais como campos de natureza transitória para desenvolverem as suas atividades. Obrigada. Deputado Laudiai, obrigado, Sr. Presidente, excelentíssimos Sr. Executivo, membros do Governo, boa tarde a todos. Em março deste ano, o 15º Plano Criminal do país apoia Macau a explorar a vantagem do serviço profissional para ajudar a empresa a saírem para o exterior e a desempenhar um papel importante como janela de intercâmbio entre a civilização chinesa e oriental. Segundo o Executivo, o chefe do Executivo liderou uma delegação composta por representantes da empresa de Macau, Hanchin e dos outros lugares unidos da China, realizando uma visita a 4 países europeus, nomeadamente Portugal e Espanha, seguindo a abordagem navegar junto no mesmo marco, tendo obtido resultado concreto. Este evento assinalou a expansão e a renovação de Macau como plataforma que deixou de se dirigir bem ao país de língua portuguesa para abranger também o país de língua espanhola. Trata-se de um marco de grande importância, merecedor de reconhecimento e elogio. O Sr. Executivo pode partilhar impressões sobre a visita aos 4 países europeus, incluindo quais que considera serem os maiores obstáculos e desafios que Macau como plataforma terá de enfrentar na sua expansão. Quais são as ideias concretas, estratégicas e medidas adotadas para converter a vantagem única de Macau em resultado prático e consolidar ainda mais a função desta plataforma.
Obrigado. 진행하죠. Faça favor, senhor chefe executivo. Agradeço as questões de 4 deputados. O deputado do Mati Sen está preocupado com o desporto em Macau e Anqing, assim como também da Grande Bahia. A deputada Leão, que está preocupada com o desenvolvimento do desporto dentro da diversificação da economia. A deputada São Pequé está preocupada com a educação e Macau na educação, construção da cidade, cidade universitária. O Estado Lautinga está preocupado com as funções da plataforma dos PLP. Tendo em conta o 15º Plano Quinquenal do país, vamos aprofundar a integração Macau-Anqing, bem como o desenvolvimento da Grande Bahia e também tendo em conta o grande desenvolvimento do país. Vamos construir de forma faseada a Anqing para que vamos entrar na segunda fase da construção da Zona de Cooperação Anqing, para que a economia esteja integrada entre estas duas regiões. Portanto, essa é a segunda fase dos nossos trabalhos que temos que fazer em relação a Anqing. Nós, para além disso, temos que continuar a integrar os recursos, promover o desenvolvimento e cooperação e ter novos objetivos. E, portanto, atualmente estamos a trabalhar no âmbito do desporto, da integração Macau-Anqing, para implementar o desenvolvimento da economia no âmbito do desporto, criando uma marca. E tendo em conta os Jogos Nacionais, vamos pensar no triatlo, no ciclismo e realizar competições, de uma competição nas duas regiões. Em 2026, a equipa dos barcos do Dragão da Anqing também vai participar na competição dos barcos do Dragão em Macau, bem como também há competições e treinos de ping-pong em Anqing, bem como na Grande Bahia. E em 2025 subsidiamos 1.973 pessoas. E em 2026 também houve 590 pessoas subsidiadas para treinarem em Anqing. O governo AM, tendo em conta as atividades de Macau e de Anqing, vamos testar a par e passo, promover os respectivos trabalhos transfronteiriços, nomeadamente a facilitação da passagem fronteiriça sem contato, e tendo em conta as experiências dos Jogos Nacionais, a competição do ciclismo, o Gabinete da Segurança implementou então a passagem fronteiriça sem contato. Portanto, as partes reveram então a lista de atletas, para que os atletas não precisam de parar e sem contato possam atravessar a fronteira, para que a competição seja segura e seja uma constante. Para além disso, o Gabinete para a Segurança vai ver também todo o equipamento de passagem fronteiriça, promovendo mais competições transfronteiriças, nomeadamente também no âmbito da educação e da saúde. Para além disso, vamos promover os trabalhos da economia no âmbito do desporto,
incentivando mais competições e esperemos que a FIA em 2025 a 2027 continuar a realizar competições em Macau, para que mais empresários vão investir em Macau para, de facto, criar a primeira loja em Macau. E em relação à competição no âmbito da Grande Bahia, vamos discutir com os serviços competentes do desporto do interior do país para vamos ver sobre se há possibilidade realizar competições em termos de ciclismo e triatlo, troféus em Macau, como há pouco já referi, e bem como também a equipa do Barco do Dragão para competir em Macau. E depois formação de talentos. Tal como referi, em 2026 nós iremos então realizar a título experimentar os jogos de ping-pong. E também iremos estudar espaços para então essas competições. E também iremos apoiar a Federação de Desporto para então assegurar o respectivo trabalho. Em relação à educação da Grande Bahia, nós iremos organizar os trabalhos de educação transfronteiriços. Em primeiro lugar, temos que então coordenar e seguindo o princípio de partilha para a construção da cidade universitária em Hangqin. Nesse trabalho tem 3 fases. Primeira, já em setembro, irá ser então iniciada a obra. Aliás, o curso para então mais de 1.300 alunos de pós-graduação. E depois a próxima fase é para a Faculdade de Medicina, etc., da Universidade de Macau, no novo campus em Hangqin. Prevê-se que em 2028 a obra esteja concluída e em 2009 entrará em funcionamento desta unidade. E em 2030 e na terceira fase, as outras instituições de ensino superior vão também entrar nesse projeto em 2030. Essas instituições são a Universidade de Turismo de Macau e também a Universidade Politécnica de Macau. Esse é o ponto de situação em relação ao andamento da construção da cidade universitária. Mas, em cooperação com as autoridades nacionais de educação e também de Guangdong, procedemos e implementamos a política de educação contínua. A nossa concepção é, na primeira fase, são as escolas públicas que assumem o papel nuclear principal para concretizar o nosso objetivo de, em termos políticos e de medidas, avançar com as inovações. Tal como referi, existem aqui muitas questões que carecem de um estudo. Sobretudo, temos que estudar junto às autoridades nacionais e de Guangdong em da área de educação, sobretudo no tocante ao planeamento de terrenos, trabalhos administrativos, transfronteiriços e a angariação de investimentos, fundos, etc. Essas matérias também carecem de um estudo. Portanto, o nosso objetivo é para as escolas públicas consigam quebrar, entre aspas, as barreiras, as dificuldades. E como se faz, temos que estudar como é que isto se pode ser concretizado.
também são bem-vindas. Então, as opiniões pertinentes para isto, porque para a criação dessa cidade, desse tema, né? Tal como uma indústria de educação, tal como referiu a senhora deputada Sun Pequet. Segundo o nosso planeamento, quem é que vai entrar são as então, instituições de educação públicas. E, portanto, é o nosso planeamento. Em 2024 já foi, então, iniciada a fundação, o primeiro passo para, então, neste âmbito, que é a Universidade de Macau, que se lançou em primeiro lugar. E depois, em relação às indústrias de Anqing, e em relação às habitações em Anqing, iremos cooperar com os estudos. Aliás, a zona de cooperação aprofundada irá, né, através da Comissão Executiva, efetuar estudos sobre as habitações em Anqing. Bem, em relação à função de Macau como plataforma, temos que aperfeiçoar os resultados obtidos nas visitas ao exterior, porque, tal como referimos, nesta vez tive assim um resultado fora das minhas expectativas, sobretudo com o intercâmbio, quer dizer, com a participação das empresas locais e do Indochina. Não sei se em Espanha, não sei se alguns presentes aqui também já participaram nessa visita, porque fizeram da fila para então fazer as bolsas de contacto, quando os resultados foram melhor do que da nossa expectativa. E, portanto, foram celebrados 109 acordos e alguns já foram concretizados. E o mercado espanhol tem uma dimensão, então, enorme, não só em termos da estrutura demográfica, mas também em termos econômicos. E, portanto, temos que aperfeiçoar essa rede e, explorando essa rede, também temos que consolidar os resultados que nós obtivemos na visita. O IPIM irá também reforçar o seu papel orientador nos respectivos investimentos. E também está a estudar a criação de instituições em México e noutros países estrangeiros. E em junho e julho vão haver visitas a Brasil, Argentina e Moçambique. São então essas visitas a realizar pelo IPIM. E em relação aos trabalhos de medicina tradicional chinesa, em abril, o ISAF celebrou um memorando de cooperação com Portugal para a formação de técnicos profissionais e troca de informações específicas e também das normas da União Europeia. O ISAF, em maio, organizou uma visita ao Brasil para, então, o sector da medicina tradicional chinesa, sobretudo da indústria farmacêutica da medicina tradicional chinesa. E mais, em relação ao sector financeiro e ao comércio eletrônico, nós celebramos com 8 países da língua portuguesa para, então, esse efeito. E os serviços de economia, em abril, efetuaram transmissão direta para, então, promover esse trabalho. Em maio, realizou-se um evento para os produtos da China e da França, para que também haja uma interação entre os respectivos, então, sectores da China e também da França.
e na primeira ronda foram selecionadas um número inferior a 20 de empresas e também os influencers para então explorar as oportunidades de venda no exterior. No domínio cultural e desportivo é também um trabalho que temos que assegurar para então realizar o nosso objetivo. Primeiro temos que criar uma base cultural e desportiva, aproveitando a nossa interação com os países de uma faixa, uma rota. Damos apoio aos filmes da China para explorar o seu mercado nos países da língua portuguesa e mais também iremos aprofundar a nossa cooperação com Portugal e Espanha. E os serviços de educação celebraram protocolo com Portugal e em matéria de educação, e em março já foi então efetuada uma visita. 3 instituições do ensino superior têm mantido uma colaboração com as instituições de Portugal e Espanha para então desenvolver diversas tarefas de cooperação. E esse é também um trabalho que reflete o nosso papel de ponte. 現在請 Muito obrigado, Sr. Chefe Executivo. Agora vou passar a palavra aos deputados que acompanham o 7º bloco. Deputado Alain Poiu. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo, Srs. membros do Governo, caros colegas. Gostaria de falar sobre o seguinte: aumentar a diversificação do sistema energético, fortalecendo a resiliência da economia e da sociedade. Devido às incertezas geopolíticas internacionais, os preços internacionais do petróleo têm registrado flutuações significativas e persistentes desde o início deste ano, fazendo com que os preços dos combustíveis locais também tenham aumentado. Para aliviar as pressões dos setores e dos residentes, o governo tem implementado medidas de concessão de subsídios para combustíveis, o que merece ser reconhecido. O 15º Pleno propõe a implementação aprofundada de nova estratégia de segurança energética, acelerando a construção de um novo sistema energético limpo, de baixo carbono, seguro e eficiente, edificando um país forte em energia e em eletricidade. Trata-se de uma decisão importante tomada pelo país com profundo conhecimento das grandes tendências do desenvolvimento energético global. Alinhando-se estreitamente com a Estratégia de Desenvolvimento Nacional, o documento de consulta do 3º Plano Quinquenal propõe garantir a estabilidade e segurança do fornecimento de energia, nomeadamente a eletricidade, gás, petróleo e energia solar fotovoltaica. Atualmente, as tensões geopolíticas têm aumentando as incertezas sobre o futuro abastecimento e custos de energia tradicionais. Então, Sr. Chefe Executivo, como vai o governo condenar-se com a Estratégia de Desenvolvimento Nacional para aperfeiçoar a diversificação do sistema energético no Macau, nomeadamente acelerando a aplicação e a popularização de várias energias, reforçando a resiliência econômica e social e aumentando a felicidade e a sensação do bem-estar dos residentes? Obrigado. 費議 Deputado com Camfei, obrigado, Sr. Presidente, excelentíssimo Executivo, membro do Governo, caro deputado. O meu tema é como melhor acolher opiniões da população no âmbito do 3º Plano Quinquenal. O 3º Plano Quinquenal é um documento programático para o desenvolvimento socioeconômico nos próximos 5 anos e está relacionado com o interesse dos diversos setores sociais e da população. Vossa Excelência frisou várias vezes que, quando o assunto de Macau, todos decidiram organizar-os, tratá-los em conjunto. Será então em diversas ocasiões a necessidade de congregar a opinião e a sabedoria da população, apelando aos diversos setores e à população para apresentarem opiniões e sugestões sobre o trabalho da elaboração do referido plano. A sociedade notou que durante a elaboração do documento de consulta sobre o 3º Plano Quinquenal, o governo desenvolveu uma série de investigações e estudos e visitou muitas associações de diferentes setores e áreas para criar uma boa base social. Neste momento está em curso a consulta pública sobre o 3º Plano Quinquenal para uma ampla acusação recolha da opinião do diversos setores sociais da população. Senhor Executivo, quais são as principais opiniões recolhidas pelo governo incluídas no documento do plano? Obrigado. 邱廷彪議員。 Até para o Sr. Deputado Yao Tengpeu. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo.
senhores membros do governo, caros colegas, muito boa tarde. A minha questão tem a ver com o desenvolvimento sustentável no âmbito de um país, dois sistemas. O governo da Roraima está agora em preparação o terceiro plano quinquenal de Macau, tendo como base fundamental o princípio um país, dois sistemas e a estratégia de diversificação econômica 1+4, adaptada à realidade de Macau. Então, gostaria de saber sobre o seguinte, Sr. Chefe Executivo, de que forma é que a RAEM se vai articular ativamente com as grandes estratégias nacionais para que o desenvolvimento de Macau esteja em sintonia com a conjuntura geral do país e consiga um desenvolvimento melhor e mais sustentável ao integrar-se e servir o desenvolvimento do país? Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. 请行政 Senhor Chefe Executivo, se faz favor. Muito obrigado pelas questões dos deputados. O deputado Leão está mais atento sobre a articulação com o plano, com o 15º plano quinquenal, nomeadamente a diversificação das fontes de combustíveis de Macau. O deputado Kogamfai falou sobre o terceiro plano quinquenal e também estou muito atento com a recolha de opiniões por parte do governo sobre o terceiro plano quinquenal. E o deputado Yao Tempio perguntou como é que nós conseguimos articular em vários aspectos o plano 10º quinquenal do país. Quanto ao terceiro plano quinquenal da RAEM, podemos abordar agora aqui neste hemiciclo. Terceiro plano quinquenal da RAEM, podemos chamar que é o terceiro plano de 5 anos da RAEM. É um plano de orientação, um documento que orienta o desenvolvimento daqui a 5 anos da RAEM. Nela se define o rumo de desenvolvimento. O terceiro plano quinquenal coaduna com o 15º plano quinquenal do país. Através do aperfeiçoamento da primazia da lei, através da diversificação industrial, conseguimos alcançar os nossos objetivos. Um desenvolvimento concertado entre Macau e Hengqin. Através deste desenvolvimento é possível de Macau articular com o desenvolvimento do país, o aperfeiçoamento do regime jurídico e o aperfeiçoamento das leis e regulamentos e promulgar leis e regulamentos ou diplomas legais para o desenvolvimento da economia. Este ano, nós definimos o regime jurídico do sistema financeiro, por exemplo, medidas de subsídios que são aplicáveis à RAEM e recorremos à produção legislativa através da cidade de Zhuhai para aperfeiçoar os nossos sistemas e também lançamos uma proposta de lei sobre o uso das zonas de jurisdição marítima da área marítima e quanto ao aproveitamento dos fundos, vamos reforçar o intercâmbio com as cidades da Grande Bahia e também vamos fazer uma melhor integração das 4 novas indústrias e também vamos promover a nossa economia com base na ideia de 1+4. E também vamos aproveitar o desenvolvimento aprofundado da medicina para explorar novos mercados de comercialização de produtos da medicina no mundo internacional. Também vamos impulsionar o desenvolvimento da construção de um centro de ciência e tecnologia e também vai fazer algo para captar mais convenções e exposições para Macau. E também incentivamos as empresas cá em Macau para recorrer às plataformas para desenvolver os seus negócios fora de Macau. E também vamos criar um centro de serviços de cooperação com os países lusófonos e de países de língua espanhola para as empresas de Macau terem mais oportunidade de desenvolvimento. Então vamos aprofundar a cooperação com a zona de cooperação aprofundada Macau-Hengqin para melhor assim integrando do desenvolvimento da conjuntura nacional. Vamos criar também cuidados
primários em Macau. Por exemplo, vamos implementar esses cuidados primários nos novos bairros de Macau e também vamos criar um projeto experimental das pessoas passar sua velhice no domicílio e também vamos alargar o âmbito da aplicação do sistema de segurança assente em 2 níveis de Macau. Por exemplo, vamos criar algumas janelas, entre aspas, nas cidades da Grande Bahia e também criamos também plano de subsídios para os jovens que recebem formação na cidade da Grande Bahia. São 5.000 patacas por mês e podem receber no máximo 18 meses de 5.000 patacas. Também incentivamos os jovens de criarem os seus negócios nas Grandes Bahias para articular com a Estratégia Nacional do Desenvolvimento de Talentos na área de ciência. Nós vamos aperfeiçoar o nosso sistema de ensino. Por exemplo, vamos implementar bem a nossa 3ª edição da formação de talentos, inserindo mais teores sobre a inteligência profissional. Também vamos incentivar a conversão ou a transformação dos resultados de investigação de medicina em resultados reais. Também vamos recorrer às diferentes plataformas correspondentes para impulsionar o desenvolvimento das nossas indústrias. E também vamos concretizar a construção de uma base, uma plataforma, para que esta base se articule com o desenvolvimento com o impulsionamento ou concretização do plano quinquenal do país. Também vamos formar talentos na área de desporto. E as instalações desportivas cá em Macau também vão se articular com os padrões nacionais e também vamos aperfeiçoar os sistemas de proteção ambiental. A linha de metro ligeira vai se expandir mais para se articular com o desenvolvimento de uma terminal de carga e também com o centro da RAP na margem do sul do Rio de Pérolas. E também vamos acompanhar de perto a meta de duplo carbono do país e vamos criar um ambiente com energias mais limpas, ou seja, vamos aumentar a proporção das energias limpas compradas no exterior e também vamos impulsionar os trabalhos de planeamento da quarta rede de abastecimento de energia elétrica para Macau. E quanto às redes de combustíveis de gás natural, daqui para frente 23.000 fogos podem utilizar o gás natural, ou seja, 8 vezes em relação em 2023. Mas ainda vamos acelerar a construção de mais postos de carregamento elétrico para os veículos. O governo Raem dá grande importância à definição de planos. Quando da definição dos planos, consultou as opiniões das associações e das instituições, organizou 40 e tal colóquios, mais de 120 associações e entidades participaram nestes colóquios da escutação de opiniões. Mais de 5.000 pessoas contaram com presença de mais de 500 pessoas, e também já a primeira vez o governo Raem também organizou sessões para a recolha de opiniões sobre a definição do 3º plano quinquenal. A sociedade preocupa mais com os assuntos da economia, por exemplo, o desenvolvimento integrado dos talentos da área de ciência e tecnologia. No documento consulta vai absorver as opiniões e são os seguintes aspectos que cumprimos revelar. Por exemplo, vai apoiar a força de amor à pátria em Macau, também vai salvaguardar os direitos dos macaenses e dos estrangeiros, e também vai criar um capítulo dedicado para falar sobre as ligações entre os cidadãos e o governo, e também vai criar indicadores ou padrões para avaliar os resultados do desenvolvimento da tecnologia ou das indústrias. Quando a zona de cooperação aprofundada, vamos desenvolver detalhadamente a construção da cidade universitária. Quanto à tecnologia e os talentos, quanto à integração destes dois elementos, nós vamos proceder à abertura para a captação de talentos para transformar Macau numa zona alta com concentração de talentos.
E vamos também estudar políticas para fazer face à baixa taxa de natalidade e também vamos aperfeiçoar os serviços de lares de idosos e também vamos acelerar a renovação urbana e definir melhor planos de trânsito ou de tráfego e vamos acrescentar um novo aspecto, por exemplo, aproveitamento da propriedade intelectual e o desenvolvimento para desenvolver a nossa economia e também vamos definir ou distribuir bem as nossas tarefas. Vamos lançar 3 listas e vão ser divulgadas quando da divulgação do plano quinquenal. O governo vai assumir uma atitude séria na análise das opiniões. Se as opiniões têm razão, então vão ser acolhidas no documento oficial do terceiro plano quinquenal do Arraia. Muito obrigado. 現在請第8組嘅 Senhor Executivo, tem a palavra Vice-Presidente Ho Yun Sai, excelentíssimo Senhor Executivo, caros colegas, boa tarde. O meu tema é a criação de um ambiente sem barreira. Segundo a linha geral do 15º Plano Quinquenal do país, é necessário reforçar as instalações públicas, o intercâmbio de informações e a criação também de um ambiente sem barreira. O documento do uso do terceiro Plano Quinquenal do governo também dá pronta resposta ao plano do país, sugerindo a promoção da construção de um ambiente livre de barreira, a realização do estudo sobre a instalação relativa ao ambiente livre de barreira e a avaliação das condições legislativas, nomeadamente o início do trabalho preparatório dessa legislação. Portanto, isto demonstra que o governo tem a responsabilidade de servir melhor a população e prestar atenção à sua vida. A construção de um ambiente sem barreira é um projeto relacionado com o bem-estar da população e um critério importante para avaliar o grau de civilização social. Em Macau, a infraestrutura sem barreira atingirá o resultado em comparação com o passado, mas ainda não satisfaz as necessidades reais, nomeadamente a falta de elevador em algumas passagens superiores para aviões, aviso de danificados, a falta de alertas visuais de incêndio, escassez de intérpretes de língua gestual, a falta de infraestrutura sem barreira em alguns parques, no posto fronteiriços e no ponto turístico, e a falta de táxis adaptados, entre outros. Face à crescente procura de infraestrutura sem barreira, os cidadãos exigem cada vez mais qualidade de vida. Para além da promoção da legislação sobre a supressão de barreira, como é que o governo vai acelerar a optimização das instalações dos serviços públicos e melhorar o ambiente sem barreira arquitetônica de Macau? Obrigado. Deputado Cigalon. Obrigado, senhor presidente, excelentíssimo senhor executivo, membro do governo, caros colegas, boa tarde. Macau quer transformar-se numa plataforma que concentra talento altamente qualificado, mas sem população suficiente não há talentos. Sem base profissional não há plataforma. Hoje, Macau enfrenta um grave problema de envelhecimento baixa da taxa de natalidade. A falta de população e do mercado consumidor é um obstáculo para o seu método econômico diversificado. Em 2025, nasceram apenas 2.870 crianças. É um número muito inferior ao nível de 2,1 que é necessário para a reposição profissional. E a proporção de pessoas com 65 anos ou mais atingir 15,3%, o que significa que Macau está numa situação de superenvelhecimento e de natalidade muito baixa. Por isso, é necessário enfrentar a insuficiência na política profissional. Caso contrário, as nossas novas forças produtivas de qualidade ficarão atrasadas em relação ao país e poderão ser precisas 2 gerações para recuperar esses atrasos. Estamos satisfeitos porque o governo colocou as respostas ao envelhecimento profissional como prioridade estratégica no terceiro plano quinquenal, senhor executivo, para resolver a falta de trabalhador causada pelo envelhecimento. Tem o governo uma política concreta para melhorar a estrutura populacional nas atividades econômicas. Vai definir uma meta anual de crescimento populacional para resolver o problema na origem, aumentando a mão de obra e melhorando a estrutura profissional para apoiar o desenvolvimento das novas forças produtivas de qualidade em Macau. Obrigado. 李奇議員。
Tem a palavra o senhor deputado Chaneque. Obrigado, senhor presidente, senhor chefe executivo, senhores membros do governo, caros colegas, muito boa tarde. A minha questão tem a ver com a estrutura demográfica. O governo está a elaborar o terceiro plano quinquenal face aos graves desafios da baixa taxa de natalidade e envelhecimento populacional. A futura política demográfica deve ter como premissa central a optimização estrutural, na diversificação adequada da economia para se tornar Macau um local de atração de quadros qualificados de elevada qualidade. Há que conjugar a atração de talentos do exterior para Macau com a melhoria do desenvolvimento demográfico local, de modo a estabilizar a base da estrutura demográfica e avançar rumo a um desenvolvimento de alta qualidade. Face à intensa competição regional pela atração de talentos, o governo deve, numa perspectiva estratégica, proceder a um planeamento tendo em conta o progresso dos talentos de Macau e a retenção dos recém-licenciados como sistema integrado. Há que acelerar o desenvolvimento das indústrias emergentes e proporcionar trajetórias profissionais competitivas e apoios políticos adequados para atrair o regresso dos residentes de Macau altamente qualificados que estudam no interior da China e no estrangeiro para resolver a dificuldade dos recém-licenciados locais não conseguirem aplicar os conhecimentos adquiridos. Senhor chefe executivo, o governo vai adotar políticas precisas para construir um mecanismo eficaz de longo prazo para atrair o regresso de residentes de Macau formados no interior da China e no estrangeiro, promover a permanência dos recém-licenciados em Macau, de modo a melhorar a estrutura demográfica de Macau e avançar rumo a um desenvolvimento demográfico de alta qualidade. Obrigado. Tem a palavra, senhor chefe executivo. Há pouco o vice-presidente Royan San falou-se das leis sobre a mobilidade sem barreiras. O deputado Cicalon e também o deputado Chaneque referiu sobre a população demográfica, bem como o regresso da população de Macau. Sobre o ambiente de mobilidade sem barreiras, o governo RAM, desde sempre, dá muita importância aos grupos mais vulneráveis e espera melhorar as infraestruturas sem barreiras. Portanto, no terceiro plano quinquenal vai referir sobre a construção de um ambiente sem barreiras, nomeadamente a legislação sobre esta matéria. O governo vai rever todas as infraestruturas e estradas no Macau para que construa-se um ambiente sem barreiras, bem como vamos criar um grupo de trabalho para legislar sobre esta matéria. Para além disso, vamos promover todo o sistema de transporte para melhorar todo o sistema pedonal de Macau sem barreiras, onde se inclui esse trabalho. E já finalizamos vários sistemas pedonais para separar bem como vamos criar mais elevadores sem barreiras arquitetónicas. Para além disso, também estamos a construir mais sistemas pedonais, nomeadamente na zona dos novos aterros, na zona A3, bem como construir um túnel na zona do Pak On, assim como construir infraestruturas sem barreiras arquitetônicas na zona da Barra, separando entre o trânsito e os peões. Para além disso, vamos prestar serviços de reabilitação, bem como criar um melhor ambiente sem barreiras. Nas paragens de autocarros com condições, vamos criar condições para as pessoas possam ajudar as pessoas com dificuldades de mobilidade, e os autocarros vão ter de disponibilizar melhores serviços para as pessoas portadoras de deficiência. No dia 2 de junho, já temos 958 autocarros de
apoio às pessoas com baixa mobilidade. Para além disso, também ainda temos 861 autocarros que possam então entrar cadeiras de rodas. Em junho de 2026, também abrimos concurso para 700 licenças de táxis, onde em que cada licença há pelo menos 2 táxis para pessoas com dificuldades de mobilidade. Para além disso, toda a nossa sociedade vamos construir para ajudar que a nossa sociedade que está a estar cada vez mais envelhecida. Para além disso, também vamos ter indicações para o melhoramento habitacional de Macau. Vamos promover a tecnologia para ajudar as pessoas portadoras de deficiência, bem como dar a entender às empresas para saber as necessidades das pessoas portadoras de deficiência. Nos novos edifícios habitacionais e nas vias públicas, vamos continuar a construir e definir planos para pessoas de baixa mobilidade. Ainda temos um grupo de trabalho para que toda a sociedade possa criar um ambiente amigável para as pessoas portadoras de deficiência. Quanto à questão da demografia, como nós sabemos, a previsão da demografia é uma ciência de estatística com dinâmica. Segundo a nossa previsão, a nossa estrutura demográfica, quer dizer, com os nascimentos e óbitos, temos uma tendência que temos de ter por base para definir a nossa política demográfica. A população local, como nós sabemos qual é a mudança, temos um crescimento natural e também a deslocação, por a entrada e saída da nossa população. Ora, em Macau, com baixa natalidade e com a tendência de envelhecimento populacional, e, portanto, esses são, então, fatores que afetam o nosso crescimento líquido da população. E, portanto, as mudanças demográficas vão ser, então, dependentes das deslocações de pessoas. E o movimento das pessoas depende das políticas ao nível econômico, etc. Segundo os dados atuais, até meados do ano passado, a população de Macau era de 567 mil, uma redução de 0,3% em comparação com o ano anterior, com um crescimento líquido de 500 pessoas. Mas a discussão tipo de saída das pessoas era de 2.100 pessoas, o que conduziu a redução de 1.600 pessoas por ano. Mas esses dados não incluem as pessoas que passam fronteiras diariamente. Porque estes dados estatísticos, nós também, por causa desses fatores, nós também temos uma previsão, porque há pessoas, em 6 meses ou regularmente passam fronteiras. Portanto, segundo os dados mais atuais, a população de Macau era de 567.100 pessoas. Bem, a questão da demografia, com a baixa natalidade e com o envelhecimento da população, são fatores que afetam o desenvolvimento a longo prazo da RAM.
nesta sociedade, todos estão preocupados com essas então questões. Temos que monitorizar constantemente as mudanças demográficas. Sim, é um trabalho que nós temos feito e neste ano iremos proceder ao censo intercalar. Iremos também atualizar as nossas previsões da demografia para que tal sirva de uma base científica na definição da nossa política demográfica. Iremos também definir uma política demográfica mais então proativa. Temos de assegurar os estudos sobre a demografia no sentido de criar uma cidade internacional, tanto assim uma base científica dos diversos trabalhos. Iremos também lidar com a baixa natalidade, promovendo um crescimento estável da nossa população. Iremos também aperfeiçoar o sistema de educação, formando quadros qualificados que as indústrias necessitem para assegurar um crescimento de qualidade da nossa economia. E, portanto, é uma resposta à questão relativa à demografia. Vamos estudar a implementação de medidas para medidas, né, de abertura e de pragmatismo para a captação de quadros qualificados. Até 15 de maio de 2016, o nosso programa de captação de quadros qualificados contou com 2.153 pedidos, dos quais 928 já foram aceitos. E desses 900 candidatos, 27 eram de técnicas de ponta e 146 com técnicas avançadas. 27 com as técnicas de ponta, perdão. Portanto, temos então essa situação em relação à captação de quadros qualificados. E em relação ao aperfeiçoamento constante das medidas para, então, cuidar, para os serviços de cuidados aos idosos. Essas são as medidas relativas à demografia e à captação de quadros qualificados. Portanto, temos que tomar medidas e políticas mais específicas. Iremos fazer balanço da situação da terceira fase do programa de captação de quadros qualificados para, então, conhecer a situação. E mais, em relação à captação de quadros qualificados e regresso dos quadros qualificados, nós iremos atrair os residentes de Macau que estudem no exterior para regressarem a Macau. Temos diversas medidas. Primeira, o Serviço de Educação, já no ano letivo 2025-2026, lançaram medidas ou programas para apoiar os residentes que estudem no exterior, dando aos mesmos informações sobre o planeamento da sua carreira profissional, no sentido de preparar os residentes para o seu regresso para Macau. E mais, para o bolsa de estudos, nós também temos o apoio financeiro para a prosseguição de estudos em Portugal e também no exterior e entre a China, para que os alunos possam regressar para Macau desenvolvendo a sua carreira aqui. E a Comissão de Desenvolvimento de Quadro Qualificado irá também aperfeiçoar as plataformas para incentivar os residentes que se encontrem no exterior regressarem a Macau. Portanto, essa é também uma medida para atrair os residentes a voltarem, a regressarem a Macau. Enquanto à retenção dos não residentes em Macau, em 2024 o governo lançou o segundo programa de captação de quadros qualificados. Já o governo facultou oportunidades e critérios para os não locais
desenvolverem a sua carreira em Macau, sobretudo os que se encontram nas indústrias 1+4. Portanto, são os quadros qualificados de alta qualidade. Por isso, quanto à questão da demografia, temos essas medidas de incentivo para atrair os residentes a regressar a Macau. Temos o Sr. Chefe Executivo, um total de 32 deputados já colocaram as suas questões e foram respondidas todas pelo Sr. Chefe Executivo. Agradeço novamente o Sr. Chefe Executivo, membros do Conselho Executivo e membros do Governo. Declaro a reunião encerrada.